Meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Grécia Antiga. Nas aulas passadas a gente já falou aí sobre os períodos históricos em que a história da Grécia Antiga se divide, a gente já falou sobre formação, falamos sobre povo, falamos sobre as diferenças que existiram entre as diferentes formas de governo que nasceram dentro da Grécia, e hoje a gente vai fazer aquela comparação que todo mundo faz quando está estudando Grécia, que é, afinal de contas, a forma com que se organizou Esparta e a forma com que se organizou Atenas, que eram formas totalmente diferentes, e ao mesmo tempo essas duas polis, né, essas duas grandes cidades gregas disputaram ali durante praticamente toda a história da Grécia clássica, para ver qual seria a mais influente e qual seria a oficial, né, capital da Grécia. Primeiro vamos entender aqui a estrutura de Atenas. A gente já falou na aula passada, inclusive, que uma das grandes importâncias da existência de Atenas e da organização social e política de Atenas foi justamente o nascimento de um governo que fosse voltado para o povo, né? Foi o nascimento da República. E hoje, né, nós vamos estudar aí como é que, assim, o contexto em que isso acontece, né? Vamos entender que essa estrutura política ateniense, ela começa a se desenhar ali aproximadamente pelo século 8 a.C. Era o governo do rei Basileu. Nessa época, o rei Basileu, ele estava assumindo todos os poderes, né, possíveis na administração. Então ele era chefe de Estado, mas ele também era líder religioso. E ele liderava as tropas do exército quando era necessário, né, em questões de tática de guerra. E esse domínio total começou a incomodar, né? Começou a gerar conflitos aí dentro dos eupátridas. Os eupátridas eram os tidos bem-nascidos, as famílias mais nobres, as famílias ricas, né, da região de Atenas. Esses conflitos entre os eupátridas começam a incomodar outro grupo social, o grupo das pessoas mais pobres, né? Principalmente o pessoal que vivia no campo. Então esse conflito social ali gerado vai começar a ser bem tenso, bem violento em alguns momentos. Basileu é retirado do poder e os eupátridas assumem o poder, né? A nobreza assume o poder em Atenas ali durante o século 8. Nessa nova fase de governo, obviamente as principais decisões que eram tomadas pensando nas necessidades, ou nem necessidades, mas nas intenções, no que era o objetivo da nobreza, enquanto as outras classes ficaram meio que desassistidas. É nesse contexto que começa a se pensar num novo tipo de governo, né? Como algumas pessoas ali dentro de Atenas começam a pensar num governo que fosse mais justo, um governo que fosse mais representativo. Esse governo, né, da nobreza, né, é o que a gente vai chamar de oligarquia, nesse governo de poucos, onde as camadas mais altas, as camadas mais ricas dominam o poder. Cada oligarca, cada chefe de família era chamado de arconte. Os arcontes, eles se reuniam no Areópago. O Areópago é o espaço, a região onde eles se reuniam, né? É mais ou menos como tipo a sala de Ares ou o círculo de Ares, numa tradução para português. No Areópago, os arcontes, eles eram sorteados, eles iam se revezando para tomar as decisões em determinados momentos onde fosse necessário isso acontecer. Como eu já falei para vocês, normalmente o que era colocado em primeiro lugar eram as necessidades, eram as vontades das camadas mais ricas. Então, isso vai começar a incomodar as pessoas, e foi nesse contexto, né, de oligarquia que nasce aí, né, vão começando a nascer ideias e vão evoluindo. Vale lembrar também que não nasceu de uma vez só, né, essa ideia de um governo para as pessoas, essa ideia de república, ela não nasce de uma vez só. Ela vai nascer e ela vai amadurecendo com o tempo. Várias pessoas foram criando novas formas de governo ou pequenas alterações dentro do governo, até que surgisse um governo como nós conhecemos. Dentre essas pessoas, nós temos dois nomes que se destacam bastante. O grupo dos legisladores, né, essas pessoas que foram fazendo essas alterações dentro da administração pública, da administração política de Atenas, é grande. Nós temos duas pessoas que são tidas como a base, assim, de como foi criado esse sistema de governo. Um é Draco e o outro é Solon. Draco, vamos falar primeiro de Draco, se eu for olhar na minha cola sequência, né? Draco, ele vai ser responsável aí por idealizar alguns dos pontos que vão se tornar os pontos mais centrais.
ele altera a forma com que as leis elas são colocadas para a população, com que as leis são aplicadas. Porque até então, as leis elas eram passadas por via oral, então não existia nada escrito. As leis dependiam da lembrança dos juízes, e na maioria das vezes o que os juízes faziam eram facilitar a vida aí da nobreza, das famílias mais ricas, né? E quando ia impor alguma penalidade ou julgar alguém que não tinha tanta influência, geralmente vinha muito mais pesado. Já Solon, né, ele vai ser responsável aí por decisões que vão mudar bastante a configuração ali, nem a questão de configuração, mas o desequilíbrio entre as classes, né, a classe dominante e a classe mais pobre. Ele rompe com a ideia de escravidão por dívida, ele torna proibida a ideia de escravidão por dívida, o que gerava, né, a maior parte do processo de escravidão, na transformação de um servo pobre em escravo dentro de Atenas, né, a maioria dos casos de escravidão eram de escravidão por dívida. Vale lembrar que Atenas não era tão militarizada, então Atenas não era uma cidade que se envolvia tanto em batalhas, então essa escravidão por guerra em Atenas, ela tinha uma expressão muito menor. A escravidão por dívida ela era muito mais recorrente. Solon também é responsável por criar, talvez assim, o principal marco, né? O principal símbolo do que vai ser a democracia dentro de Atenas. Ele cria a eclésia, ou bulé, depende de como vocês vão achar nos livros. Ó, preste atenção aqui, se vocês acharem eclésia, vocês estão falando disso que nós vamos falar agora. Se vocês acharem bulé, vocês estão falando da mesma coisa. Depende aí do livro, pode aparecer com os dois nomes, porque eram conhecidas as duas formas lá em Atenas. O que era a eclésia? Era uma reunião, uma assembleia, né, que na época que foi criada por Solon, era uma assembleia que era composta por 30 pessoas, e essas 30 pessoas elas deveriam pertencer a todas as classes que moravam em Atenas, todos os grupos sociais que moravam em Atenas, para que esses grupos pudessem colocar sua visão e isso ia influenciar nas decisões que o governo ia tomar. Depois disso criado, né, depois desse que é para mim a característica principal do que vai se tornar a democracia dentro de Atenas, outros dois governantes assumiram e usaram, né, da eclésia para fortalecer o seu poder. Foram Péricles e Clístenes, né? O governo deles, as decisões do governo dele, de mudanças políticas, vai girar em torno de fazer uso da eclésia. Para vocês terem uma ideia, Péricles, né, ele aumenta a eclésia de 30 participantes da cidade para 500. Só para vocês terem uma ideia de como ele vai puxando o povo para participar. Não vou falar muito sobre eles porque eles caem na atividade, para vocês fazerem uma pesquisinha. Certo? Sobre a sociedade em si, como é que estava dividida essa sociedade, né? Quais eram as classes sociais? Hoje a gente sabe que a nossa classe social é dividida ali em classe A, classe B, classe C, e que toda sociedade nova que a gente vai estudar está dividida em grupos, e esse grupo normalmente está associado a quem tem poder e a quem não tem poder, ou a quem é estrangeiro e vem viver na região. Sempre está associado a isso, né? A origem das pessoas que fazem parte desse grupo. Não é diferente em Atenas. Em Atenas nós temos, como já falei lá no início do vídeo, os eupátridas, lá no topo dessa torre social. Né? Os eupátridas são os bem-nascidos, eles fundaram a oligarquia, né, lá no século VIII. Sempre foi o grupo social que deteve o poder. Abaixo dos eupátridas nós vamos encontrar os metecos. Né? Quem são os metecos? São estrangeiros, pessoas que não são de Atenas, vieram de outras regiões, mas se fixaram lá e fizeram dinheiro. São pessoas que são ricas, tem certa influência ali. Então não basta você ser estrangeiro e estar em Atenas, você tem que ter influência. E aí você fica ali na segunda classe, na segunda camada social, que é a camada dos metecos. Abaixo dos metecos, a gente já se encontra, falando em quantidade, em presença, né, já encontramos os escravos. Eram muitos escravos em Atenas. Todas as grandes famílias, todos os grandes centros comerciais eram associados ao uso do trabalho escravo. Então, muita coisa que funcionava na economia ateniense, na movimentação, funcionava ali com a mão de obra, né, com o trabalho dos escravos por trás. E ali, né, na camada de baixo, ali na base, nós temos dois grupos juntos. Uns são os geomores e outros são os demiurgos. Os geomores são... Geo tá ligado à terra, né? Geografia e tal. Os geomores são os pequenos donos de terra. São pessoas que têm suas terras
produzem, até influenciam, movimentam o comércio, mas não são ricos. Né? Já os demiurgos, esses são comerciantes. Né? Eles lidam diretamente com o comércio, com a mercadoria, com a troca, com a compra, mas também não são ricos. Esses dois grupos, inclusive, são os dois grupos com maior quantidade de pessoas fazendo parte deles. Né? São os grupos dos trabalhadores, vamos dizer assim, né? Os trabalhadores da terra, os trabalhadores da cidade, do campo, né? No caso dos Jomores, na cidade, no caso dos demiurgos. Só que são pessoas que trabalham, que fazem a economia girar. Isso é engraçado, que isso acontece nas sociedades até os dias de hoje, porém não são ricas. E é assim que se organiza a sociedade ateniense. Atenas vai ter uma participação muito grande, obviamente que foi uma base a gente entender como a sociedade ateniense se organizava e como foi mudando aí com o passar do tempo, mas vale lembrar, Atenas se torna muito influente. Atenas tem grandes escolas, tem um foco muito grande em cima da educação, e em 2 episódios, que a gente já vai estudar na semana que vem, que são 2 guerras, a Guerra do Peloponeso. Primeiro a guerra contra os Medos e Persas, né, as guerras médicas, e depois na Guerra do Peloponeso, Atenas assume aí características de liderança dentro da Grécia inteira, né? Lembra que a gente falava sobre existir esse clima de atrito entre Atenas e Esparta? Sim, existe. As duas, em determinados momentos da história, chegam a ser a principal liderança dentro da Grécia. Vamos falar um pouquinho então agora sobre Esparta. Lembra dos dórios, aqueles que eu falei que quando chegaram na Grécia acabaram destruindo a maior parte das coisas que foram construídas por povos que já tinham chegado antes, no caso dos aqueus. Eu acho que Esparta, a cidade de Esparta, a sociedade espartana, talvez seja a maior herança que os dórios deixaram dentro da Grécia, até porque os espartanos, os esparciatas, eles são os descendentes diretos dos dórios, né? Quem funda Esparta, né? Não funda, na verdade, toma Esparta, mas quem organiza, quem estrutura essa Esparta famosa que nós conhecemos são os dórios, né? O povo forte, o povo de batalha, o povo guerreiro, e é assim que vai estar dividida a sociedade espartana. O primeiro grupo e o grupo mais importante, os esparciatas, ou os espartanos, né? Como é que acontece aí? São os homens adultos que servem no exército, né, e têm liderança, e têm importância dentro do exército e assumem os papéis importantes da sociedade. Essa é a classe dominante dentro de Esparta. Então, mesmo os homens ricos ligados a comércios, aristocratas, eles em algum momento têm que estar ligados ao exército. Isso é uma característica muito forte da sociedade espartana. Lá na sua adolescência, lá na sua juventude, eles têm que ter passado pelo exército, têm que ter feito nome no exército, a não ser que tivesse algum problema de saúde, mas normalmente tem que ter passado pelo exército, ter um nome importante para aí depois continuar sendo um aristocrata importante. Vale lembrar que dentro de Esparta, essa quantidade é ainda menor, apenas 5% da sociedade espartana fazia parte do grupo dos espartanos. Todos os outros 95% estavam divididos ali entre outras 2 classes. Uma dessas classes são os ilotas e a outra são os periecos. Qual é a diferença aí entre um e outro? Vamos até olhar para falar na ordem certa, né? Os periecos, né? São os aqueus, né? Que já tinham chegado antes dos dórios, estou falando lá da origem, na região e tinham fundado a vila de Esparta. Foram dominados pelos dórios depois, e aí nesse contexto aqui da sociedade espartana, os periecos, eles são aqueles que já estavam na região antes da chegada dos dórios e não perderam totalmente seus direitos. Eles puderam ficar com suas terras, mesmo que pequenas. Eles puderam manter negócios, mesmo que pequenos. Eles só não tinham influência política, eles não tinham nenhuma decisão política, eles não tinham voz política nenhuma. E principal, era proibido um perieco se casar com um espartano. Um homem ou mulher perieco não era aceito dentro do círculo dos espartanos, né? A classe dominante ali. Mas a lembrar que esses aqui, os periecos, eles serviam no exército, em tempos de batalha normalmente, mas eles serviam aí em como é que eu posso falar, cargos mais baixos da sociedade, cargos mais humildes. Já o outro grupo, né, que a gente estava falando aqui, o grupo dos ilotas, esses praticamente foram transformados em escravos, né, dentro da situação do contexto espartano. Eles sim foram despojados totalmente de seus direitos, né, os direitos que eles tinham lá antes da chegada dos dórios, perderam terras, se tornaram simplesmente empregados, né, dentro do sistema dos espartanos. Então, eles trabalhavam para outras famílias, eles tinham cargos pequenos no comércio
ou em qualquer outra área, mas sempre coisas humildes, trabalhar em serviços domésticos, por exemplo. Só não podem ser considerados escravos porque os escravos dentro de Esparta eles eram utilizados meio que como objeto de treino para os soldados espartanos. Então, os escravos dentro de Esparta podiam ser assassinados, né? Essa acho que vai ser talvez uma diferença fundamental aí entre ilotas e escravos. Caso contrário, todas as outras situações ali do contexto são parecidas. Durante esse período, né, tipo, os espartanos se organizavam politicamente da seguinte forma. Existia a Gerúsia, né, que era um conselho dos anciãos, né, todos os homens mais velhos, mais experientes, já tinham tido várias experiências de batalha e tal, e eles formavam aí esse conselho dos anciãos, que tanto servia para determinar, né, o destino dos espartanos ali em guerras futuras, quanto também servia para administrar ali coisas da região, do dia a dia político. Fora isso, tinha os éforos, né, que era o conselho dos 5, né, os 5 homens mais influentes, os 5 homens mais importantes. Normalmente também eles eram líderes de exércitos, né, tinham muitos exércitos, isso era importante para definir quem eram os éforos. E a Ápela, todos os homens acima de 30 anos, e isso era difícil de acontecer em Esparta, né, morria-se muito jovem, os homens acima de 30 anos, eles eram aposentados, normalmente, né, e aí eles poderiam fazer parte da Ápela, mesmo que não tivesse aposentado, mesmo que tivesse no exército, tivesse em batalha ainda, porque para eles isso era um orgulho muito grande, podia fazer parte da Ápela. Na Ápela também eram consultados, esses homens, era uma assembleia popular, né? E esses homens eram consultados sobre as decisões que deveriam ser tomadas. Então, existia, assim, mesmo durante a diarquia, né, o governo de 2 reis, existia, assim, uma consulta, né, ao povo. E, por fim, vamos entender a questão da educação espartana. A gente já falou dela rapidamente aqui. Falei lá que em Atenas eles focavam muito na educação, nas artes, no desenvolvimento das escolas, da escrita. Em Esparta também existe um foco grande em cima da educação, mas é diferente. A educação espartana ela é dada pelo governo e ela é militar. É uma educação militar. Toda criança, menino, a partir de 7 anos, era retirado dos pais, ela passava a ter tutela do governo, e aí eles iam ser criados nas academias militares. Nessas academias militares, eles obviamente iam ser ali instruídos a saber ler e escrever, eles iam ter um contato cultural, mas era pequeno, porque o foco mesmo era transformar esses meninos em máquinas de combate, desde os 7 anos de idade. Então eles passavam por vários processos para fortalecer o corpo, né, de treino, né, de técnica de luta. Então esses meninos até os 12 anos passavam por uma primeira fase, dos 12 aos 16, passavam por uma segunda fase ainda mais avançada, e é nessa fase aí dos 12 aos 16 que eles já podiam começar a ser incorporados em alguns grupos do exército. Alguns meninos de 14, 15 anos já iam para as batalhas, né, quando eram mais desenvolvidos assim. Tem um filme que mostra até um pouco disso, ele narra mesmo como funcionava a educação espartana, que é 300. O nome do filme é 300 mesmo, como um número. Escreva lá 300 quando forem procurar e provavelmente vocês vão ver o filme. Vocês vão gostar bastante do filme. E, inclusive, tem um dos principais membros ali do exército, um dos principais personagens nesse contexto que é discutido no filme. É justamente um adolescente de 16 anos. E aí vocês vão ver, pelo porte físico aí dos homens que fazem parte do exército, e o porte físico desse menino de 16 anos, como era o ritmo de treino aí, como é que um guerreiro espartano, que era tido como os maiores guerreiros de toda a Grécia, como é que eles eram em combate, certo? Bom, nossa observação sobre Atenas e Esparta termina por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar, certo? Vocês sabem como é que funciona o processo aqui. Eu vou voltar para ver se tiver comentário de vocês, eu tiro as dúvidas. No demais, gente, até a próxima aula. Tchauzinho, é sempre um prazer estar aqui com vocês.